E o Wallace aqui também. Doações podem ser registradas como patrimônio da entidade? Sim, devem ser registradas como patrimônio da entidade. Talvez você pergunte assim: ah, mas se eu recebi por doação, não tem valor. Na verdade, não tem preço, você não pagou por aquilo, mas tem valor. Muitas empresas recebem terrenos de doação. Não é muitas, né? Hoje em dia é mais rígido, né? Para não ter questões de corrupção e tal, mas, por exemplo, uma pequena cidade pode doar um determinado terreno para que uma indústria se instale ali e gere emprego para a cidade, por exemplo. Então, esse terreno, por mais que a empresa não tenha pago por ele, ele tem um valor. Aí você precisa pesquisar quanto vale aquele terreno e aí ele entra como um bem. Ah, mas e a contrapartida? No caso de uma doação, alguém saberia me dizer qual seria a contrapartida? Vamos supor que a nossa empresa recebeu um terreno no valor de R$ 500.000. Então, lá no ativo surgiu um bem chamado terreno no valor de R$ 500.000. Qual a contrapartida para o nosso balanço se manter em equilíbrio? Enquanto vocês vão pensando aí. Então, para registrar toda essa movimentação do patrimônio, nós utilizamos o método das partidas dobradas, que diz o seguinte: débito é igual a crédito, ou seja, para cada débito existe um crédito. Então, por isso é a ideia do terreno, tem que ter uma contrapartida, senão o balanço não fica em equilíbrio, né? E esse método é justamente o que traz o equilíbrio do nosso patrimônio. Qual que é o equilíbrio do patrimônio? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, né, o equilíbrio do patrimônio, ele provém do método das partidas dobradas, né? Então, por isso da importância. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui, ó. No resultado, vai no PL, coloca no PL, seria no PL, vai no resultado. Isso é uma receita. Quando a empresa ganha alguma coisa, isso é uma receita. Então, vai lá para a DRE, vai lá em outras receitas, por exemplo, né? E aí, indo para o resultado, automaticamente vai interferir no valor da DRE. Lembra, gente? Eu comentei isso. Agora eu não lembro se foi na aula passada ou se foi na aula extra, mas o resultado final da DRE compõe o patrimônio líquido, senão o nosso balanço não fica em equilíbrio. Certo? Mais uma pergunta aqui. Da Laniele. Tem que ter uma conta para doação e assim mais uma conta para esse patrimônio doado? Não necessariamente, tá? Por exemplo, o patrimônio doado, provavelmente você não vai criar uma conta, vai ser o bem que ele representa, ou vai ser um terreno, ou uma máquina, um equipamento, ou o próprio dinheiro, né? Agora, lá no resultado, lá na DRE, talvez seria interessante ter uma conta, né, de receitas de doações recebidas, né? Porque daí a gente tem que sempre pensar, isso acontece muito lá no escritório, de qualidade da informação, né? O que seria a qualidade da informação? Todo valor ou todo fato que tiver uma importância, vale a pena você ter uma conta contábil específica para aquilo, para facilitar a identificação. Se você coloca lá como outras receitas, por exemplo, e se mistura com outras receitas da empresa, fica difícil na hora que você olhar a DRE identificar a doação. Concorda comigo? Então acontece muito. Por exemplo, a gente sempre tem lá aquela, né, outras despesas. Aí tudo que é despesinha da empresa a gente joga lá, mas aí de repente teve uma despesa significativa. Por exemplo, recentemente teve uma empresa que teve mais de R$ 20.000 de despesa com cartório, né? Questões de terreno e tal, gastou bastante. Então, eu não vou jogar isso em outras receitas, é um valor significativo, é um valor importante. Então, eu abri, dentro do plano de contas da empresa, eu abri uma conta chamada despesa com cartório. Então, a gente sempre tem que pensar na qualidade da informação, certo?